Milionário fica em choque ao ver garçonete negra alimentando filha com deficiência. Natan nunca imaginou que sua vida de luxo e poder pudesse desmoronar tão rápido. Em um piscar de olhos, a tragédia entrou pela porta grande de seu castelo de vidro. A esposa, seu amor, desaparecida para sempre, e a filha, Méline, gravemente ferida, paralisada, sem voz. Ela agora era um espaço vazio dentro de sua fortaleza, um grito mudo que esmagava o coração do homem que tudo tinha, menos paz. Tentando fugir da cidade e da dor sufocante, Natan se refugiou num cantinho escondido de Minas Gerais, uma cidadezinha com cheiro forte de terra molhada e café passado na hora. Procurava silêncio, mas encontrou algo que ele não esperava. Entrou num restaurante simples, daqueles que a gente passa 1000 vezes sem olhar, preto no branco, com mesa de madeira gasta, e de repente foi bombardeado pelo aroma que dominava o ar. Coxinhas quentinhas, fritas no ponto exato. Com carinho, pegou uma pequena porção de coxinha e a levou aos lábios da menina. Hesitante no começo, Méline mordeu e algo mudou. Um leve movimento dos olhos, quase um brilho imperceptível. Naquela fração de segundo, o silêncio do restaurante explodiu. Pessoas pararam, olharam. O caixa de madeira rangeu. Até as sombras pareceram se mover, como se o próprio tempo tivesse engasgado diante daquilo. Natan sentiu tudo despencar. O medo, o aperto no peito que arrastou lágrimas, as mãos trêmulas, segurando uma agonia nova, talvez esperança. Mas junto com essa fagulha veio a dúvida feroz. Como uma mulher tão simples, tão diferente dele, podia provocar na filha aquilo que ele não concedia há meses? O olhar dele cortava a atmosfera pesada. Murmúrios começaram a circular nas mesas vizinhas. Quem é essa mulher? Ela não deveria estar ali, falavam. Milionário crescendo o olho? Alimentando a menina assim, na maior intimidade? Olhares desconfiados, julgamentos surdos, rápidos. O mundo ficando menor, apertado, sufocante. Natan percebeu que não era só a filha que estava paralisada. Ele próprio estava preso num labirinto de preconceitos enraizados e dores que nem sabia como expressar. O choque veio junto. Abrir o coração para alguém como Tânia era mais assustador do que qualquer riqueza que perdera. Enquanto Tânia sorria para Méline, sem pressa, com um amor simples, o milionário viu suas certezas ruírem. E a pergunta martelava: quem era ela nessa história? Qual segredo escondia aquele gesto? E por que, de repente, tudo parecia depender de uma coxinha e de um sorriso no canto do salão? Quando o silêncio tremia na sala, uma verdade cruel ameaçava vir à tona, prometendo virar tudo do avesso. Natan sentiu o peso da decisão se aproximar como um trovão. Seguir enterrando a dor ou encarar o abismo, e talvez perder Méline para sempre. Mas o que ele não sabia era que essa noite, esse encontro inesperado, seria só o começo de um caminho cheio de poeira, perdão e medo. Em volta, o cheiro do frango frito se misturava às suas angústias, e a tempestade mal começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio tremia sob a tensão palpável. Nathan sentiu os olhos das pessoas na sala, perfurando-o como lâminas afiadíssimas, julgando seu papel naquela cena tão íntima. O cheiro das coxinhas fritas, antes convidativo, agora pulsava como um lembrete cruel da sua impotência. E, de repente, tudo explodiu em um estalo ensurdecedor, interrompendo seu turbilhão pessoal. Foi então que um homem entrou no restaurante, e a atmosfera se transformou instantaneamente. Ele era alto, vestido em um terno escuro que parecia tão fora de lugar quanto um peixe fora d'água naquela simplicidade. Aproximou-se de Tânia com um semblante sombrio que fez o estômago de Nathan se contrair. A expressão familiar da garçonete, antes cheia de calor e luz, se transformou em uma máscara. O choque foi visceral. Você não deveria estar aqui, ele rosnou, as palavras arrastadas como se fossem lâminas. Os murmúrios se intensificaram. Nathan observou a mudança no olhar de Tânia, que agora reluzia com uma mistura de temor e algo mais profundo, uma história não contada ao longo do seu sorriso. O homem prostrou-se na frente dela, desafiando qualquer um a intervir. Meline, alheia a tudo, ainda fitava Tânia com olhar ansioso, um fio tênue de esperança pulsando entre elas. Mas Nathan não podia ignorar a tensão. Quem é esse cara? O que ele quer dela? A pergunta martelava em sua mente como um tambor enfurecido. O homem, agora mais próximo, empurrou Tânia para o lado, e um batimento acelerado tomou conta do coração de Nathan. Ele se levantou, a indignação queimando dentro dele. O que está acontecendo aqui? A voz dele ecoou como um trovão, fazendo todos se virarem para ele. Tânia respirou fundo. E então, o silêncio se espremia como um balão prestes a estourar. Ele é meu irmão, ela finalmente revelou, a voz trêmula. O choque foi como uma onda que atravessou o restaurante. Ele me obrigou a vir para cá para conseguir o que precisamos. As palavras cortaram o ar como facas afiadas. Nathan se sentiu entre a cruz e a espada. Quem era Tânia realmente? Seu olhar intenso e seu sorriso, que antes pareciam carregar tanto amor, agora estavam imbuídos de uma angústia desconhecida. O homem se virou para Nathan, seus olhos escurecendo de raiva. Ela precisa de dinheiro. Não é seu lugar aqui. A expressão de Tânia se transformou em desespero. Nathan, por favor, escute. Mas o homem não lhe deu chance. Ele puxou Tânia pela mão e a forçou a se afastar. Estamos indo embora! Gritou, numa tentativa de quebrar a conexão que parecia estar se formando entre os dois. O tumulto no restaurante aumentava. Gritos, vozes se entrelaçando, olhares de reprovação. O caos tomou conta do espaço. E então, como se o universo tivesse decidido revelar a verdade de uma vez, o homem virou-se novamente para Nathan, e em um sussurro abafado, ele soltou a frase que fez tudo desmoronar. Você nem sabe o que ela realmente fez. O mundo ao redor de Nathan começou a girar. Um segredo devastador estava prestes a emergir. A essência do que havia redimensionado sua vida, em uma troca fugaz por coxinhas e sorrisos. O que quer que Tânia tivesse escondido poderia mudar tudo, e com isso, Meline também estaria em perigo. Agora, ele se via a um
passo do abismo que poderia engolir não só sua vida, mas a chance de cuidar da filha que tanto amava. Uma nova camada de dor começava a se desenrolar, e junto dela o labirinto de segredos que poderia destruir tudo. O restaurante, antes acolhedor, agora se transformava em um campo de batalha, e o que estava por vir parecia uma tempestade irrefreável. O silêncio era sufocante, uma pressão palpável que pairava no ar como um manto sombrio, enquanto as palavras do homem reverberavam na mente de Natan. Ele sentia a espinha gelar. A tensão era quase visível, uma linha tênue prestes a estourar. O garoto da mesa ao lado tinha os olhos arregalados, e a garçonete que antes sorria, agora estava rigidamente parada, como se tivesse sido transformada em pedra. Natan deu um passo à frente, sua voz tremendo. "O que você quer dizer com isso?" O homem alçou uma sobrancelha e o desprezo emanava dele. "Ela não é o que você pensa. Não é nenhuma santa." O tumulto crescia, um diálogo entre olhares de reprovação e murmúrios de curiosidade. As coxinhas fritando atrás do balcão pareciam uma ironia cruel diante de tanta dor. "Cala a boca, André," Tânia implorou, mas a firmeza em sua voz tinha um toque de fragilidade. "Eu só estou tentando ajudar." Aquilo fez o coração de Natan acelerar. Ele queria entender. Queria salvar Tânia e Meline de qualquer pesadelo que estivesse prestes a desmoronar sobre eles. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Um estrondo. Uma explosão de vidro. A porta do restaurante voou longe, estilhaçando-se em 1000 pedaços. Uma figura encapuzada entrou, com um colete à prova de balas e uma arma em punho. O tempo parou. Os rostos mudaram de incredulidade para pânico, e o aroma da comida frita agora era um prenúncio de desastre. Todos no chão. A voz profunda e autoritária rasgou a tensão. O que deveria ser um lugar simples de comida caseira tornou-se um campo de batalha improvisado. Natan sentiu a adrenalina tomar conta. Instintivamente, avançou na direção de Meline, colocando-se à sua frente. A vida, que havia decaído em tragédia, ganhava uma nova camada de horror. Tânia estava em choque. Suas mãos tremiam. O homem intimidante se virou para ela, olhos cheios de um ódio visceral. "Você se meteu em problemas demais, Tânia, e agora ele vai descobrir tudo." O que quer que estivesse por trás daquelas palavras fez Natan tremer. "O quê?" ele gritou. "O que você quer dizer com isso? O que Tânia esconde de mim?" A figura encapuzada se aproximou mais, seus passos pesados como trovões. "Essa garota, você não sabe, não é? Você a tirou de um mundo que não fazia ideia. Tânia não é apenas uma garçonete. Ela é..." O homem hesitou, a intensidade da tensão recriando um silêncio mortal. "A filha de um dos maiores chefes do tráfico da região." Natan sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Um choque paralisante. Tânia não era uma mulher comum. Estava enredada em algo muito mais sombrio do que ele poderia imaginar. Um redemoinho de emoções invadiu sua mente. Raiva, confusão, traição, tudo junto. Os clientes estavam ajoelhados, murmúrios de pânico preenchendo o ar em vez do aroma da comida. Ele olhou para Tânia. Seu rosto estava pálido, mas havia um brilho diferente naquele olhar. Uma mistura de desespero e um poder escondido que ele nunca havia notado antes. "Isso não é culpa sua", Natan disse, ousando chegar mais perto. As palavras brotaram entre emoções de amor e proteção. Mas ela olhou para ele e, por um breve momento, tudo encontrou conexão. A história deles não terminaria ali.
mesmo que um abismo o separasse. E assim, enquanto o pandemônio se intensificava e os olhares trocavam promessas de proteção ou abandono, a figura encapuzada começou a se mover. Nathan sentiu uma onda de coragem. Ele não poderia deixar Meline e Tânia à mercê daquela tempestade. "Saia daqui, Tânia! Você precisa se proteger!" ele gritou. Mas no fundo sabia que a conexão havia mudado tudo, e agora o futuro deles estava mais sombrio do que qualquer um poderia prever. As peças se moviam em um tabuleiro maior, e o que estava por vir era um abismo de revelações e decisões. A verdadeira batalha apenas começava. O caos parecia se estender infinitamente. Nathan sentia o coração disparar, cada batida ecoando a urgência do momento. A figura encapuzada se movia, um predador em busca de sua presa. Todos no chão! A voz grossa reverberava como um trovão. Mas o verdadeiro terror estava nas palavras que ele se atreveu a dizer. Agora, essa garota, você não sabe, não é? Tânia não é apenas uma garçonete. Ela é... Os olhos do homem ardiam com uma intensidade que poderia queimar. Nathan estava prestes a entender a profundidade do que estava acontecendo. Ela é a primeira filha do chefe do tráfico da região, e você não deveria ter se metido com ela. Cada palavra do homem foi um golpe direto no estômago de Nathan. Uma revelação devastadora que fez sua mente girar. Tânia, filha de um dos maiores criminosos da cidade. Como isso era possível? Ele a via como uma mulher simples, a jovem com coração caloroso que conseguiu entrar em sua vida em meio ao caos. Agora, todas as certezas se desvaneciam em um turbilhão de confusão. Um murmúrio percorreu a sala. Olhares se cruzaram, como se a verdade que estava sendo revelada unidava todos ao terror compartilhado. A garçonete, que antes era um símbolo de esperança, agora se tornava um ícone do perigo iminente. Nathan viu o pânico no rosto dela, um misto de culpa e desespero, inconsciente do peso que suas origens carregavam. Será que você sabia? O homem encarcerado entre promessas e traição rugiu. O que você pretende fazer com essa informação? Nathan estava perdido entre a vontade de proteger Meline e a necessidade de compreender a mulher pela qual seu coração começava a se desviar. Tânia começou a tremer. Seu sorriso agora é uma máscara quebrada. Eu não escolhi isso! Ela gritou, enquanto lágrimas deslizavam por seu rosto. O encapuzado balançou a cabeça, desprezo moldando sua expressão. Você pensa que pode sair dessa? Quem você realmente é? E agora, Tel vai querer explicações. Você está em perigo, Tânia. A menção de um Tel fez o sangue de Nathan gelar. O exato alguém que poderia arruinar tudo. O homem que tinha o mundo dela em suas mãos. O restaurante oscilava entre a tensão e o desespero. Quando os olhares se fixaram em Nathan, ele sentiu a pressão montando. O segredinho de sua vida virava um pesadelo. Mas no meio de toda a confusão, a dor em seu peito pela filha era clara. Meline estava algemada ao seu terror infantil, alheia ao caos. A figura encapuzada finalmente se aproximou de Tânia. A voz baixa e sibilante. Você não sabe a quantidade de sangue que está em suas mãos, garota. Não foi a sua vida que você destruiu. Essas palavras reverberaram pesadamente no ar, e sem aviso, um grito portou a atmosfera. Um estampido, um tiro.
O som perfurou a tensão como se um facão tivesse rasgado o ambiente. O pânico explodiu. Clientes gritaram ou se atiraram no chão. Nathan, no instinto protetor, se jogou sobre Meline, cobrindo-a com seu corpo. Tânia gritou, mas o eco da bala logo foi substituído por uma nova realidade. Um corpo caído, um homem estatelado no chão, o rosto pálido e seus olhos fixos e sem vida. O homem encapuzado não era um mero espectador do mundo crime, mas um executor que não hesitava em fazer o trabalho sujo. E quando o silêncio seguia o caos, o olhar de Tânia encontrou o de Nathan, um reconhecimento profundo. Nathan, eu não posso deixar isso acabar assim, ela murmurou, quase em um sussurro. A conexão que havia entre eles, além do pavor, uma fração de esperança em meio à destruição. Mas a maior reviravolta estava prestes a ser revelada. No meio desse turbilhão, Meline, sem que ninguém visse, puxou algo pequeno do bolso, uma pulseira com o símbolo de uma cobra, a mesma que pertencera à avó de Tânia. O olhar dela se fixou na mãe, um reconhecimento que ela também é uma de nós. A frase, como um relâmpago, iluminou a verdade entre eles. O mundo de Nathan se desmoronou uma vez mais. Tânia não era apenas uma garçonete. Ela estava atada por laços de sangue de uma forma que ele nunca poderia imaginar. E agora, com a tempestade se formando ao redor deles, o choque do conhecimento e das escolhas urgentes estavam prestes a mudar tudo para sempre. Nathan estava aturdido, a adrenalina correndo como um rio em chamas em suas veias. O olhar de Tânia, tão intenso quanto o azul profundo de um céu antes de uma tempestade, o fez sentir que algo maior estava em jogo. Meline, ainda sob seu corpo, fixou os olhos inexpressivos na mãe, enquanto todos ao redor estavam em estado de choque. O tempo parecia desvinculado da realidade, e cada murmúrio, cada suspiro, era um contador de histórias não contadas. Os olhares voltaram-se. Ela também é uma de nós. A frase de Meline ecoou, a inocência da menina contrastando ferozmente com o terror que havia atingido a sala. Mas o que significava isso? Nathan mal podia processar. Ele só conseguia se perguntar o que mais poderia existir por trás daquele sorriso que tanto lhe havia confortado. Enquanto a tensão preenchia o ar com uma espessura quase palpável, um estalo cortou o silêncio. Um som diferente, mais irreverente. Um grupo de homens armados invadiu o restaurante. Não era apenas o encapuzado que os ameaçava. Eram 4, cada um tão intimidante quanto o próximo, com olhares que davam a entender que estavam ali para resolver questões inadiáveis. "Fiquem todos onde estão", gritou um deles, enquanto os outros se espalhavam como sombras. O terror instantâneo paralisou todos no local. As coxinhas fritas, que tão alegremente preencheram o ar momentos antes, agora não passavam de um consolo irônico em meio ao caos iminente. Nathan, com o instinto protetor aflorado, sentiu seu coração se despedaçar. Ele não podia permitir que Meline fosse vista, sem que soubessem que a garota tinha um valor muito maior do que as meras coxinhas. Pânia estava encurralada em um dilema entre seu passado e seu presente. Seu olhar implorava por compreensão. "Você não vai levar ela, Theo", o encapuzado bradou, um toque de ira em sua voz. O nome fez ecoar em Nathan, como se ele tivesse sido atingido por um raio. Theo, o nome do homem que não apenas a ameaçava, mas que também tinha laços diretos com a vida obscura
que rodeava Tânia. O encapuzado carecia de qualquer leveza, a boca curvada em um sorriso maléfico, quando se virou para confirmar a presença da figura. Ah, Tânia, Tânia. A voz era como uma lâmina afiada, cortando diretamente o ar pesado. Você pensava que poderia escapar, não é? Você é nossa desde o nascimento. E com isso, o relógio da vida dela começou a girar uma engrenagem que ela nunca quis acionar. O olhar aterrorizado de Tânia encheu o espaço com significados ocultos. O homem se virou para Nathan, sua presença imponente fazendo o ambiente encolher. Você realmente achou que poderia protegê-la? Esta é a última chance de ela voltar para casa. O passado pega de volta, Nathan. Você é alguém que não sabe o que realmente provocou a fúria de Theo. As palavras do homem cortaram o ar como se fossem punhais, e Nathan lutou para entender. Algo profundo e terrível se desenrolava. Tânia não era só uma vítima. Ela estava entrelaçada em um jogo mortal de poder, e seu passado, longe de ser um descanso, era um retorno à guerra. Nathan olhou para Tânia, buscando entender o que aquelas palavras significavam. E foi nesse instante que uma revelação estonteante surgiu. Não sou só filha, Tânia sussurrou, seu olhar brilhando com lágrimas. Eu sou a herdeira. O que aconteceu em minha vida não é algo que eu escolhi, mas é a única realidade que conheci. O impacto da confissão foi um soco no estômago. Todos os olhares mudaram instantaneamente. Ela não era apenas uma garçonete comum, mas sim uma parte de uma linhagem que ele mesmo não podia compreender. O restaurante, que antes era um refúgio, agora se transformava em um campo de batalha, e as consequências daquela revelação eram inevitáveis. Nathan estava confuso e apavorado. A reviravolta o deixava sem fôlego. O que ele poderia fazer agora? A conexão que existia entre eles estava prestes a ser desfalcada por realidades ocultas que ele nunca imagina. Enquanto a tempestade se formava ao seu redor, pronta para engolir tudo, ainda com a tensão no ar, o homem que havia entrado primeiro flexionou os músculos, como se estivesse prestes a agir. Você não tem escolha, Tânia. Venha conosco ou... Bem, você sabe o que acontece. E com isso, a barreira do conhecido se desfez, deixando uma escuridão abissal se aproximar. As peças estavam em movimento e a tempestade começava a se desenhar. Nathan precisava agir antes que tudo se perdesse. O tempo estava se esgotando e uma só pergunta martelava em sua mente. Até onde você iria por amor? A tensão ameaçava explodir. Seu peso era quase palpável enquanto Nathan e os outros se viravam para o homem encapuzado. O ar estava carregado de desespero, a adrenalina pulsando em suas veias. A figura imponente diante dele não era apenas um portador de ameaças. Era um símbolo do passado de Tânia, e ele sabia que se nada mudasse, tudo poderia acabar em tragédia. Você não tem escolha, Tânia. Venha conosco ou... Bem, você sabe o que acontece. As palavras do homem reverberaram pelo espaço, cada sílaba carregada de desespero e ultimato. Nathan sentia seu coração disparar um compasso frenético contra o pano de fundo do caos. Mas antes que alguém pudesse reagir, algo surpreendente aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ressoou pela sala. A porta de entrada do restaurante se arrebentou com a força de um impacto brutal. Estremeceu o chão e fez os copos.
a comida e os corações de todos ali tremerem. Um outro grupo, armado até os dentes e com bandanas cobrindo a metade dos rostos, invadiu o espaço apinhado de medo e desespero. "Fiquem onde estão!" gritou um deles, sua presença aquecendo um clima já inflamado. Nathan não podia processar o que estava acontecendo. Olhou para Tânia, que havia se encolhido contra o balcão, seus olhos arregalados, refletindo um terror que parecia embrulhar todos ali. Os homens armados começaram a se mover, e o clima tornou-se ainda mais tenso. A figura encapuzada olhou de um para o outro grupo. Uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. "Não, vocês não deveriam estar aqui!" Um tom de pânico cravou-se na voz do homem. E então o mais alto, com um olhar gélido, se virou para Tânia, seus olhos penetrantes como facas. "Você realmente pensou que poderia se esconder da sua verdadeira família?" Ele se aproximou, as palavras dele flutuando como uma bomba relógio. Nathan sentiu seu mundo desmoronar, sua percepção da mulher que havia aprendido a admirar, mudando a cada segundo. A verdade que se aproximava era devastadora. "Qual família? Quem são vocês?" A voz de Tânia tremia, mesclando desespero e raiva. Nathan olhou para ela, não apenas a garçonete calorosa que se preocupava com sua filha, mas uma mulher enredada em um jogo letal de lealdades, segredos e um passado obscuro. "Você não pode nos escapar, Tânia." O homem alto gritou, e mesmo de longe, a raiva que emanava dele era quase tangível. "Theo te quer de volta. Você sabe como isso termina. Ele não vai parar até conseguir o que quer." A menção ao nome fez o estômago de Nathan se contorcer. O mesmo nome que ecoava em sua mente como um sinal de perigo eminente. Os olhares se cruzavam, enquanto o restaurante se transformava em um campo de guerra de emoções e desespero. Mas o clima quente de tensão chocou a todos quando Tânia, com uma determinação que parecia surgir do fundo da alma, gritou: "Chega! Eu não sou mais aquela mulher. Eu não vou mais voltar para isso. O que aconteceu no meu passado não tem a ver com quem eu sou agora." Os homens armados trocaram olhares, confusão misturada com uma raiva crescente. E nesse momento inesperado, algo chamou a atenção de todos. A pulseira com o símbolo da cobra no pulso de Meline brilhou como um farol. Um dos novos intrusos, reconhecendo a peça, congelou. "Essa pulseira? Onde você conseguiu isso?" Ele se aproximou da menina, seus olhos se iluminando com um desejo sombrio. Os olhares se voltaram e um manto de horror cobriu o espaço. A conexão era mais profunda e sinistra do que qualquer um poderia imaginar. "É da minha avó", Meline respondeu timidamente, sua voz ecoando no caos. Todos ali sentiram o impacto. O jogo estava prestes a mudar radicalmente. A conexão da criança poderia revelar laços inesperados entre vidas entrelaçadas de formas inimagináveis. E antes que alguém pudesse responder, outro grito cortou o ar. Os tiros começaram a ecoar, e Nathan percebeu. Não era só sobre a vida de Tânia, mas sobre toda uma rede de traições, de segredos devastadores, que poderia mudar tudo para sempre. O coração de Nathan disparou. Eles estavam todos em meio ao centro de um plano mortal, um emaranhado de lealdades e heranças obscuras. E ele finalmente entendeu a verdade brutal. Meline poderia ser a chave para um destino ainda mais complexo, onde coragem e amor
poderiam não ser suficientes. A luta estava apenas começando, e a tempestade prometia varrer todos os seus sonhos. O ar estava eletrificado, e a tensão entre os presentes era palpável, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Os gritos se misturavam ao eco distante de sirenes, um som quase onipresente que parecia antecipar a catástrofe iminente. Enquanto todos respiravam em uníssono, os corações pulsavam em uma batida frenética, como se a vida estivesse em um fio tênue. A atenção se voltava para Méline, a pulseira com o símbolo da Cobb. Nathan tentou entender o que significava aquilo tudo, mas a histeria que envolvia seu ambiente o sufocava. O olhar dos intrusos se fixou na menina, e a atmosfera mudou de uma curiosidade ávida para um receio palpável. Era como se uma tempestade prestes a estourar se formasse à vista de todos. Os homens armados, com os olhares de predadores, avançaram. "Onde você conseguiu isso?" insistiu um deles, a voz tensa e ameaçadora. E antes que Méline pudesse responder, Tânia bradou: "Não toquem nela!" O desespero calma, mas firme, interrompeu o turbilhão. Nathan moveu-se, um instinto protetor o empurrando para a frente. Mas naquele instante, uma mulher apareceu na entrada em meio ao caos. Com um moletom cinza que escondia sua silhueta, seus olhos intensos brilhavam de forma familiar. "Parem!" ela gritou, e a sala ficou em silêncio, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida. O reconhecimento atravessou a mente de Nathan. Era Clara, a melhor amiga de Tânia, a mulher que ele pensava ter desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. O mundo se desfez sob seus pés, e as fragilidades da realidade ganharam um novo sabor. "Clara, o que você está fazendo aqui?" O questionamento saiu em um sussurro atordoado. A mulher olhou para Tânia e depois para Nathan, com uma mistura de dor e urgência. "Eu vim para te proteger, Tânia, e também para te revelar algo." O tempo parecia desmoronar, e um som agudo começava a emergir de dentro de Nathan. Era a inquietação que antecede uma verdade devastadora. Antes que pudesse ouvir mais, os homens armados, em um impulso furioso, começaram a se movimentar. "Você não sabe o que está fazendo", um deles gritou, a expressão enlouquecida pela raiva. E enquanto tudo parecia estar à beira do caos, Clara fez algo que parou o tempo. Levou a mão ao moletom e, num movimento rápido, revelou uma arma que estava escondida. A sala novamente se encheu de ar rarefeito. "Retrocedam. Eu sei o que ele fez com vocês." A afirmação cortou a atmosfera pesada como um facão, e em um instante, tudo mudou. O encapuzado olhou para ela, a raiva misturada com medo. "Você não deveria estar aqui. Você não sabe de nada." A tensão aumentou, e o pânico estava tão presente como o cheiro dos fritos, sufocante. Tânia, a poucos passos de distância, encarou Clara com uma expressão que misturava choque e alívio. Nathan, perdido, sentia as peças do quebra-cabeça virando de lugar e ainda assim falhando em se encaixar. "Eu fiz o que era necessário. Eles vinham atrás de você. Theo nunca pararia até conseguir o que desejava." A declaração pesa a atmosfera, e um pavor extremo voltou a pairar, como uma nuvem pronta para desabar. O passado de Tânia estava ameaçando retornar de forma explosiva. As relações que se moldavam ali eram complexas, e Clara não era apenas uma amiga.
Ela estava entrelaçada com a história de Tânia de um jeito que ninguém poderia entender. E nesse momento crucial, uma nova verdade irrompeu entre eles. Vocês duas têm mais em comum do que qualquer um sabe. A frase de Clara ocasionou um silêncio carregado. Nas sentiu sua respiração falhar. Segredos enterrados, traições guardadas, haviam se acumulado ao longo do tempo. E agora estavam prestes a emergir, mais espinhosos do que nunca. Vocês são irmãs. O efeito da revelação foi elétrico. O emocionante choque de um novo entendimento reverberou sobre a sala, transformando o pavor em uma nova camada de confusão. O que isso significava para Meline? E mais importante, o que significaria para Nathan e Tânia? A tempestade se intensificava e o futuro se tornava uma espiral de incertezas. Antes que alguém pudesse digerir a declaração, uma detonante explosão rompeu o ar. As janelas se estilhaçaram e o restaurante sucumbiu a um grito de pânico absoluto. Nathan se atirou sobre Meline, protegendo-a com seu corpo enquanto o caos se desdobrava ao redor deles. O que estava por vir seria ainda mais devastador, e ele sabia que a jornada deles estava longe de terminar. O ruído ensurdecedor da explosão ainda ecoava nas paredes do restaurante, misturando-se ao pânico que perfurava o ar. Nathan, com o peso do corpo de Meline sobre ele, sentiu o mundo desmoronar em um frenesi doloroso. As pessoas gritavam, correndo como formigas fora do formigueiro, e a adrenalina corria em seu corpo como um veneno, apressando seus batimentos cardíacos. Lágrimas não vão salvar ninguém. O grito de Clara cortou a confusão, sua voz carregada de desespero e determinação. Nathan prendeu a respiração, sentindo a pressão do momento moldar suas ações. O restaurante estava em uma verdadeira zona de guerra, e cada segundo se estendia, como se o tempo tivesse engolido sua própria essência. Antes que pudesse reagir, abruptamente, um novo estrondo explodiu, não de uma bala ou um soco, mas de um novo elemento. Outro homem, tão imponente quanto os anteriores, irrompeu pela porta, em meio a fumaça e destroços. Com um olhar fixo e frio, ele parecia uma tempestade à espreita. O que está acontecendo aqui? As palavras saíram em um rosnado, ecoando com a autoridade de quem já havia enfrentado situações bem mais intensas. Nathan! A voz de Tânia cortou o barulho, um apelo que parecia atravessar as paredes da insanidade. Ao se virar, ele viu sua expressão. Não era apenas um grito de alerta, mas de desespero e revelação. Você precisa saber. O que está acontecendo aqui é por sua causa. O desespero na voz dela fez seu coração acelerar. Você tem que entender que não sou a única com segredos. Antes que Nathan pudesse processar as palavras dela, a sala estava em caos novamente. O homem coercitivo começou a gritar ordens e se preparava para agir. A tensão estava no auge. O mundo exterior tinha se calado, e a única coisa que existia era o pesadelo em que estavam presos. Um movimento súbito, e um tiro disparou, cortando pelo ar. A bala não atingiu ninguém diretamente, mas acertou um dos homens armados, que caiu ao chão em um silêncio súbito, como uma folha ao vento. A pressão se transformou em uma onda de horror, e o que começou como uma batalha de palavras se tornava um campo de guerra com sangue e lágrimas. Nathan sentia sua visão turvar. Algo estava prestes a explodir. Foi então que tudo mudou. Tânia, com um gesto inesperado, puxou Clara para mais perto,
seu olhar uma combinação de tristeza e raiva. Você nunca deveria ter me deixado, Clara. Você fez isso por causa dele, não fez? O silêncio gélido se espalhou, um compartilhamento de culpa e traição pairando no ar. As revelações de Tânia atingiram Natan como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? A indignação explodiu em sua voz. Era uma revelação que não apenas modificava o entendimento de tudo, mas sugeria uma verdade sombria, uma ligação oculta entre as duas mulheres e os recentes eventos que se desenrolavam. Clara, olhos arregalados, tentou se defender. Eu não sabia que o Theo estaria tão próximo. Eu só queria te proteger. Mas a tensão no ambiente crescia, e Nathan via os elos se formando entre os rostos. Uma conexão que poderia arruinar tudo o que conhecia. Você não é só uma garçonete, Tânia. Você é dor, e sua dor é uma arma. Uma arma que você usou para me manipular desde o início. O desespero nas palavras dela fez Nathan hesitar. As peças de um quebra-cabeça sombrio estavam lentamente se juntando. E ele se via no centro de um jogo cruel e manipulador. Ao mesmo tempo, um brilho metálico capturou a atenção de todos, e uma terceira figura, escondida entre as sombras, emergiu. O silêncio se instalou novamente, e com um movimento rápido, retirou uma máscara do rosto. Os olhos dela se encontraram com os de Nathan. Eram profundamente familiares. Surpresa, pai! O mundo de Nathan desabou em uma onda de choque. Seus próprios fantasmas retornando. A verdadeira identidade da figura agora exposta mudava tudo. A filha, que ele pensava estar perdida, era a última peça deste tabuleiro de segredos obscuros. Os rostos de Tânia e Clara se transformaram em um espetáculo de terror e desespero. Nathan, atordoado, percebeu que não havia como escapar daquela tempestade. Agora, a luta por Meline, Tânia e por ele mesmo tinha um novo significado. E o que deveria ser a proteção da sua família rapidamente se tornava um labirinto mortal de mentiras e lealdades divididas, onde cada movimento que fizesse poderia ser o seu último. O ar estava eletrificado, e a tensão entre os presentes era palpável, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Nathan olhava para a jovem que se deitava aos seus pés, a pulseira com o símbolo da cobra reluzindo como um prenúncio de tragédia. A realidade se desenrolava em um labirinto de verdades distorcidas, e naquele momento tudo parecia prestes a desmoronar. Surpresa, pai! As palavras da figura recém-chegada ecoaram, e o tempo parecia estagnar. Nathan sentiu o mundo girar ao seu redor, quase capaz de ouvir o estremecer de sua própria alma. A verdade que se apresentava era cruel. Meline não era apenas uma criança. Era a filha de Tânia, e agora também vinculada a segredos que ameaçavam devorar suas vidas. Um grito entrecortado surgiu do fundo da sala, e os olhares se voltaram para Clara, que estava paralisada. O quê? Como assim, filha? Se o choque de Nathan era um catalisador de dor, o olhar de Clara transbordava confusão. Anya imediatamente bloqueou a conexão visível entre Meline e o encapuzado, que ameaçava desvelar o enredo sombrio. Cale-se, Clara, isso não é o que parece. Tânia se lançou à frente, e a intensidade de suas palavras era como um grito desesperado na tempestade. Mas enquanto seus corações pulavam em desespero,
Uma sirene distante se aproximava, um lamento que prometia mais caos. E foi nesse instante que tudo mudou. Outro grito cortou o ar, rápido e estridente, tão agudo que fez os presentes se estremecerem. Um tiro disparou, ecoando como um trompete de tragédia. O impacto foi direto. O homem imponente que acabara de entrar tombou para trás, um corpo estendido no chão frio, o olhar assustado perdendo vida. O que restou foi uma confusão de gritos, pungentes como uma sinfonia de desespero. Nathan, sentindo o movimento involuntário, atirou-se sobre Meline, protegendo-a com seu corpo. Os sons de quebrar de vidro, o estalar do assoalho sob os pés frenéticos, transformaram o restaurante em um campo de batalha. O que você fez? O olhar de Tânia atravessou a diferença entre o horror e a traição. Clara observou, sem palavras, enquanto o cheiro de pólvora enchia o ar, uma lembrança sinistra das balas perdidas, em um mundo em que nada mais era o que parecia. A tensão estourou novamente. Eu não sabia que você estava aqui. A voz do homem que havia disparado ecoou, uma combinação de desespero e raiva. Eu só queria te proteger, Clara. Protegê-la de quê? Uma onda de confusão passou por Nathan ao ver o homem. Ele não era um intruso, mas parte da mesma rede obscura que envolvia suas vidas. Segredos empilhavam-se como casas em um jogo instável. O verdadeiro golpe de revelação ainda não era iminente. Os murmúrios aumentaram. É isso que você quer? Ser um alvo dessa vida? Tânia, com os olhos furiosos, se virou para sua irmã Clara. O novo entendimento que pairava no ar era um fardo. Meline não sabe? Não pode saber! A voz de Clara tremeu. O que nós fizemos? O que foi decidido? Um tom de desespero havia se apoderado dela. Tânia pressionou a mão contra a própria boca, enquanto um lamento surdo se instalava entre as mesas. Você não pode fazer isso. Isso não é só sobre nós. O desespero de Nathan fervia como lava prestes a eclodir. O que deveria ser um retorno ao lar, agora se transformava em uma batalha pela vida e pela verdade. E naquele exato momento, um ruído estrondoso vindo da cozinha se fez ouvir, como um trovão rasgando o ar. A porta foi arrombada com força, revelando uma figura sombria, um homem com uma arma, seus olhos negros como um abismo. Eu não tenho tempo para dramatizações. Vocês estão todos em perigo. O que você quer dizer com isso? A pergunta de Nathan era um grito na tempestade. E a resposta, quando veio, virou tudo do avesso. Meline é a chave para algo muito maior que você pode imaginar. E se ela cair nas mãos erradas, todos nós estaremos mortos. O que estava prestes a ser revelado não apenas mudaria o destino de todos ali, mas também desvendaria uma trama de traições e alianças ocultas tão profundas que a realidade parecia estar prestes a implodir sob seu peso. O verdadeiro labirinto de mentiras apenas começava a se desdobrar, e o preço da verdade poderia ser fatal. Os disparos ecoavam pelo ar, como se a sala estivesse presa em um pesadelo contínuo. O homem sombrio, com a arma em punho, olhou ao redor, seus olhos cheios de determinação e desespero. O clima de tensão era palpável, e todos sentiam que os próximos momentos poderiam mudar suas vidas para sempre. Nathan proteger Meline foi sua única vertical.
Ele se interpôs enquanto o homem se aproximava, a adrenalina pulsando em suas veias. "Parem!" gritou ele, a voz firme, mas com um tremor no fundo. Tânia e Clara, lado a lado, se entreolharam, a confusão cobrindo seus rostos. O caos tinha se tornado um labirinto de escolhas difíceis. O homem recuou, a tensão crescendo entre eles. "A verdade precisa ser revelada. E você tem o poder, Nathan. Meline é a chave, mas para uma vida nova ou para a destruição completa." Cada palavra era como uma gota de veneno, enchendo o ar pesado de significado. Tânia interrompeu, mais audaciosa do que a situação permitia. "Nathan, escute, temos que unir forças, porque juntos podemos enfrentar isso. Os segredos, os passados, eles não vão nos definir agora." Seu olhar fixo em Nathan era um apelo, não apenas para ele, mas para todos ali presentes. E naquele momento, algo mudou. Nathan respirou fundo e olhou para Meline, que o observava, confusa. Ele lembrou-se de como a vida deles mudara em um piscar de olhos. "Eu faço o que for preciso, mas não posso perder minha filha." A determinação nas palavras dele ressoou como um eco poderoso, e Tânia acenou com a cabeça, mostrando que concordava. O homem sombrio, percebendo a união deles, hesitou. Talvez vocês possam mudar o destino, mas o passado sempre cobra seus preços." O olhar dele se suavizou um pouco, como se por um segundo conseguisse ver além do ódio e do caos. No entanto, o cheiro do perigo ainda pairava no ar. Clara, com o coração na mão, levantou a arma que ainda segurava. "Eu não vou deixá-lo machucar nenhuma de nós. Somos mais fortes juntas." O olhar dela pedia coragem, e a sala parecia ficar mais leve com sua declaração. Nathan e Tânia se uniram a ela, não apenas como aliados, mas como uma família que, mesmo sob pressão, estava disposta a lutar por um futuro. Parte do que cada um guardava estava prestes a ser revelado, mas eles sabiam que precisavam se libertar dos grilhões do passado. Nathan olhou ao redor, buscando apoio, e aos poucos, os outros nas mesas pareceram se animar. Uns se levantando, outros colocando mãos nos ombros de quem ao lado estava. Um sussurro de esperança reverberou. "Não precisamos carregar isso sozinhos." Nathan disse, e uma onda de compreensão cruzou a sala. Eles estavam juntos, e juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse. Com uma decisão coletiva em seus corações, todos começaram a se mover em uníssono. O homem sombrio sentiu a força da solidariedade e, por um breve momento, suas armas não eram mais ameaças, mas símbolos de redenção. Ele recuou lentamente, a confusão em seus olhos enquanto deixava o restaurante, desaparecendo na noite. E assim, enquanto a sala começava a se acalmar, a certeza de um novo começo pairava no ar. As verdades ainda estavam por vir, mas eram menos assustadoras juntos. Nathan considerou Tânia, Clara e Meline, suas mãos entrelaçadas, cada uma um alicerce da nova vida que estavam prestes a construir. Enquanto eles saíam do restaurante, houve um leve brilho na pulseira de Meline, um simbolismo literal e figurativo de suas conquistas. O abismo ainda existia, mas pela primeira vez olhavam para a luz. E assim, no horizonte,
uma nova história se desenhava, cheia de esperança e reconstrução. E enquanto eles caminhavam, uma lembrança sutil se fez presente. Um sussurro de uma melodia esquecida e um antigo segredo guardado no fundo do coração, como uma nova chama pronta para ser acesa. E se você está aqui, não se esqueça de se inscrever no canal agora, porque as próximas histórias exclusivas estão esperando por você. Esmague esse botão de like para ajudar nosso canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. O apoio de vocês é o braço.